Saudações, obrigado por sua audiência, sua atenção. Vou explicar de modo sintético, não mais do que 10 minutos, o que é uma sociabilidade. Vou compartilhar com você um esquema e nós comentamos a partir dele. Muito bem, nós temos aqui então uma apresentação breve do que seria. Uma ordem de sociabilidade, um grupo de sociabilidade, ele tem que ser simples, fundamental isso. Ele precisa ter 3 características que são expressadas nas 3 palavras em latim: crassa, limatus e sfaerica. Crasso é a ideia de uma coisa bruta, no caso, nós, a nossa condição humana. Limatus é a ideia do trabalho, do empenho, portanto, o polimento. E esférica, que é exatamente um estado almejado, que é o estado daquilo que nós, enquanto pessoas, podemos ser o melhor. Seria aquilo que nós almejamos. Essa instituição precisa ser rígida, no sentido de que ela recebe esse indivíduo crasso e não se deforma exatamente pelo estado bruto que ele se encontra. Então, rígida apenas nesse sentido. Ela precisa ser sintética, ser simples, porque esse processo de limar, esse processo de polir, você precisa ser o mais simples, porque é assim que você consegue ser mais resistente. E ela precisa ser dinâmica, porque senão ela se torna uma coisa estanque, e a vida não é estanque. Daí o conceito de esférica, vindo da filosofia antiga. Nós precisamos de uma linguagem que resolva 2 coisas, e esta linguagem é a linguagem simbólica. Essa linguagem resolve a ideia de uma apreensão rápida, mas depois ela consegue também permitir, ou ela tem a possibilidade de aprofundar. Isso é fundamental. A estrutura funcional desta congregação, porque se congrega pessoas, pode ser expressa em 3, de 2 formas, e essas 2 formas são compostas por 3. Nós teríamos a função número 0, só retornando, que eu chamei aqui de abade. Poderia ser um outro nome, mas abade. Depois nós temos o primeiro formador de noviços, das pessoas que acabam de chegar, ele é responsável por essa turma, e o segundo formador chamado escolásticos, que é aquele que passou o primeiro momento e agora precisa aprofundar um pouco mais. E depois desse estágio, ele chega na função, ou no estágio que seria o ideal para se fazer parte e ser um membro integral do grupo. Complementa essas 3 funções a de supervisor das regras ou das leis, alguém que entenda do funcionamento para saber se as atividades estão sendo feitas de modo correto. Uma função que é a memória, também de secretário, que sempre nos faz lembrar o que aconteceu na reunião passada e cria uma ideia de permanência importantíssima. E a ideia de um guardião, que é aquele que cuida para que quem faça parte da reunião, do encontro de sociabilidade, seja alguém habilitado a estar naquela reunião. Por fim, o 7 é o responsável pelo movimento da dinâmica das reuniões. E é uma dinâmica específica. Dito de outro modo, o número 0 é o coordenador tradicional das reuniões. Depois, nós temos o responsável pelos novatos, número 1, e o responsável pelos intermediários.
Dito de outro modo, nós temos nas funções complementares, nós temos os responsáveis pelas regras, o secretário e o responsável pela porta. Ainda de uma outra forma, na parte branca, são as pessoas responsáveis pela filosofia do grupo. Ele, então, é o promovedor, o promotor, melhor dizendo, da filosofia do grupo. Com muita frequência, se pode chamá-lo, com uma metáfora baseada no iluminismo, de que eles são a luz, luz enquanto razão, daí a ideia do racionalismo, etc. E, na outra cor, nós temos as funções burocráticas do funcionamento do grupo, do momento exato que está acontecendo o grupo, de sociabilidade. No momento que se congrega, esse grupo em marrom está ligado à funcionalidade. Esse do número 7, ele é o que faz uma espécie de dinamizador do movimento das reuniões. Sempre lembrar que toda sociabilidade tem como foco se encontrar. Então, por isso que nós estamos falando desse dinamizador. Ele pode ser chamado também, e é idêntico à função, de mestre de cerimônia. Quando nós vamos em audiências formais, por exemplo, do governo, nós presenciamos exatamente o mestre de cerimônia que faz as suas funções de mestre de cerimônia. É algo muito idêntico. Outras funções complementares, e não menos importante, obviamente, são as funções de tesoureiro, que obviamente o nome já diz o que ele faz, cuida das mensalidades e de outros assuntos ligados à finança, poderíamos chamá-lo de econômico. Nós temos o guarda-selos, que é aquele indivíduo que, em geral, cuida de datas natalícias dos membros, cuida de mandar correspondências virtuais ou impressas para datas comemorativas. Então, ele toma conta desses selos. Seria aquela seção da universidade que cuida dos registros dos diplomas. Preciso dessa função, porque ela tem aí uma série de utilidades. Depois nós temos a harmonia. A harmonia é uma função dedicada a permear a reunião com músicas instrumentais, porque remete a um conceito de que a vida é movimento, a vida não é algo estanque, parado. E a música, enquanto harmonia, é um tipo de celebração que permite se perpassar na reunião me fale os termos agora, musicais, mas uma execução musical. Essa execução musical, em geral, são dedicadas a músicas clássicas, sem propriamente a voz, mas apenas a composição e a performance do som. Isso também é fundamental e é uma novidade para os grupos que não são fraternais e que não são sociabilidades. Isso é importante a gente compreender isso. Todo grupo, ele precisa de alguns temas fundamentais. Ele precisa de uma regra, preferencialmente que caiba numa folha. Ele precisa de textos elementares, que no caso é a sua filosofia. E ele precisa de um roteiro fixo para as reuniões. Uma sociabilidade tem uma forma metódica de se encontrar, justamente para não se transformar em qualquer outra reunião e, portanto, perder a característica de uma sociabilidade. Isso é fundamental. A disciplina num curso acadêmico que discute isso é chamada de liturgia, mas também podemos falar em uma estrutura de hábito. E, portanto, ela precisa ter o início, um meio e um fim. E isso precisa ser idêntico em todas as reuniões. Muito obrigado por sua atenção. Esta é a explicação mais resumida e elementar do que é uma sociabilidade
e o que difere ela de outras agremiações humanas. Até um próximo vídeo aula e um fraterno abraço.